Olá! Esse vídeo é uma continuidade do nosso estudo sobre a Revolução Francesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período da Convenção Nacional e o período do Terror. Como nós vimos no último vídeo, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, lá em 1792, acabou com a monarquia constitucional e declarou-se uma república na França, comandada por uma convenção. Essa convenção tinha como papel principal elaborar uma nova constituição para a França. Não podia continuar a mesma Constituição, porque na Constituição lá de 1791 falava que a França era uma monarquia constitucional. Agora, a França tinha deixado de ser uma monarquia e tinha virado uma república, e por isso uma nova Constituição precisava ser elaborada. E isso ficou a cargo dos deputados da Convenção Nacional. Eu ia falar Assembleia. Esses deputados que faziam parte da Convenção foram eleitos pelo voto universal masculino. Voto universal é quando todos os homens, independente da renda, poderiam votar. Então, na convenção, nós vamos ter pessoas ricas e pessoas pobres. E é por isso que vão se formar alguns grupos principais lá na Convenção Nacional. Lá na convenção se formaram três grupos principais: os jacobinos, os girondinos e a planície, que também pode ser chamada de pântano ou planície, tanto faz, é a mesma coisa. O primeiro grupo que nós vamos falar então é o grupo dos girondinos. Os girondinos representavam a alta burguesia. Eles eram um pouco mais moderados, um pouco mais conservadores, e eles diziam que a revolução não podia contar com a participação popular, deveria ser liderado pela alta burguesia. Também defendiam o voto censitário, obviamente, porque todos os membros dos girondinos poderiam votar. Os girondinos sentavam-se do lado direito da convenção. Essa informação é extremamente relevante. Eles sentavam-se do lado direito. Prestem atenção. O grupo que fazia oposição aos girondinos era um grupo chamado jacobinos. O grupo dos jacobinos era formado especialmente por membros da pequena e média burguesia, e eles eram um pouco mais radicais. Eles defendiam que a população deveria participar ativamente da revolução, defendiam também o voto universal e eles sentavam-se do lado esquerdo da Convenção Nacional. E no meio ficava esse grupo chamado planície ou pântano. Eles eram compostos aí por membros da pequena, média, alta burguesia, e eram aqueles caras que ficam ali em cima do muro, sabe, que não tem uma posição definida. Eles agiam de acordo com seus interesses, ora com os jacobinos, ora com os girondinos. E eles sentavam-se no meio da convenção. Eu frisei esse lance aí deles sentarem do lado esquerdo, do lado direito da convenção, porque essa posição que eles sentavam deu origem a posicionamentos políticos. Então, hoje quando vocês ouvem que é um partido de direita, um partido de esquerda, um candidato de direita, de esquerda, esses nomes, eles têm origem lá na Revolução Francesa. E se vocês observarem as pautas hoje dos partidos considerados de direita ou de esquerda, vão ver que eles têm pautas baseados nos grupos dos jacobinos e dos girondinos. Inclusive temos o centro, né, aqui no Brasil, que assim como a planície, age até hoje de acordo com os seus interesses. Ora para um lado, ora para o outro. No dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI é condenado à morte na guilhotina. O rei condenado à morte na guilhotina. O que ele fez de tão grave? Foram encontradas no cofre do rei cartas dele se comunicando com o rei da Áustria, e juntos eles planejavam invadir a França para acabar com a revolução. O Luís XVI foi condenado um traidor da revolução e condenado à morte na guilhotina. Esse aí perdeu a cabeça. Os principais líderes jacobinos eram o Robespierre, o Danton e o Marat. Esses líderes, no início, eles tinham ideias muito semelhantes,
de participação popular na Revolução e outras coisas. Porém, com o passar do tempo, alguns desses líderes, alguns membros do próprio grupo dos jacobinos, começaram a questionar essa radicalização que estava tomando conta da Revolução. O Robespierre, como o principal, como o verdadeiro líder da Revolução, mandou guilhotinar os seus próprios companheiros, como o Danton. Danton foi morto na guilhotina a pedido do Robespierre. Com esse aumento da violência, logo o governo dos jacobinos começou a perder o apoio popular. E, aproveitando-se dessa situação, aproveitando que a população estava retirando seu apoio dos jacobinos, os girondinos deram um golpe. Prenderam o Robespierre e mandaram ele, adivinhem, para a guilhotina. A guilhotina tornou-se o grande símbolo da Revolução Francesa, porque as pessoas que fossem acusadas de conspirar contra a Revolução eram mortas na guilhotina, e não foram poucas. E a guilhotina coloca em prática um dos princípios da Revolução Francesa, que era o princípio de igualdade. Todo mundo que fosse contra a Revolução era morto na guilhotina. Não interessa a sua posição social, nem nada disso. O rei foi morto na guilhotina, camponeses foram mortos na guilhotina, mostrando então essa igualdade tanto buscada pelos revoltosos. Então, depois da morte do Robespierre, os girondinos tomam o poder na França e vão inaugurar uma nova fase da Revolução, a última fase chamada Diretório, que será o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!